Olá, meus amigos, site Folha de Notícias. A gente tem o prazer agora de conversar com o secretário de Trânsito de nossa cidade, o senhor Luciano Cuyuba, né, mais conhecido como Cuyuba, carinhosamente pelos amigos e por quem o conhece, né? Secretário, é um prazer tê-lo aqui participando do site Folha de Notícias. O nosso bom dia, seja bem-vindo. Primeiramente, agradecer a visita de vocês, é importantíssimo o site Folha de Notícias, que faz um belíssimo trabalho aqui em Santo Antônio, informando toda a população, levando a informação real e fidedigna. Então, primeiro eu lhe parabenizo pelo site Folha de Notícias, bastante tempo já, credibilidade aqui na nossa cidade, e é isso que o cidadão precisa, de informações verdadeiras, né, de transmissões e o que acontece no município em relação às secretarias, porque nós secretários precisamos realmente dar resposta à população, porque nós somos funcionários do povo, e aí a informação, quando chega, é importantíssima, porque dessa forma que vocês fazem, e você em principal, logicamente, aqui hoje, com o site Folha de Notícias, você leva a informação verídica à população. Então é um prazer estar aqui para poder responder qualquer tipo de pergunta. Eu sei que seus internautas lhe cobram também demais, porque o trânsito é muito dinâmico, a gente sabe disso. Então eu acho que você vem representando aqui todo o seu público, né, para poder conseguir fazer as perguntas, e a gente, de forma clara e objetiva, como é o nosso perfil, não correndo nunca e falando sempre a verdade, nós vamos responder, né, e vai ser um prazer ter esse bate-papo aí com você. Secretário, a gente sabe que foi feito um trabalho de excelência no São João, no melhor São João da Bahia, aqui em Sage, como foi feito também na Expo Sage, né? A gente sabe do aumento de fluxo de veículos e de pessoas também em nossa cidade. Agora, qual o trabalho que está sendo já preparado, a estratégia visando o Natal e o final de ano? Vamos lá, boa pergunta. Eu costumo dizer que aí já são preocupações diferentes. Por quê? Porque a preocupação do São João, que é o maior São João do estado da Bahia, e da Expo Sage, que já nasceu com o mesmo gigantesco, o mesmo organograma que a gente tem para o São João, nós tivemos para a Expo Sage. Por isso que ela foi perfeita. Porque aí a gente agradece também, logicamente, a todos os envolvidos, a todas as secretarias, ao prefeito Genival por ter bancado essa ideia, porque a gente já se organizou com ela grande. É por isso que ela deu certo, porque ela foi grande, mas a gente se organizou de forma grande, que é diferente do nosso Natal. O que é que a gente se organiza e impulsiona as equipes agora, para esse período que começou a partir a nossa operação Natal de ontem, com aumento do efetivo, mas é o aumento do efetivo durante todo o dia, até às 20 horas. Por quê? Porque é a hora do comércio. O Natal na nossa cidade, a gente não tem uma demanda de público visitante à noite ou num horário específico. Não, é durante todo o dia. Então o que é que a gente se preocupa? Em colocar essas equipes com o aumento dela. Eu aumentei em 30% a quantidade de efetivo na rua, mas durante esse período das 7 da manhã às 20 horas. Então aí a gente está com força máxima na rua, todas as viaturas, auxiliares, agentes e todo o suporte que a gente dá dentro de uma operação dessa, que são as pessoas que fazem a parte de organização, né? São os ordenadores das demandas aqui da secretaria, que é o nosso time de operacional, que é Rafael Camurugi, Capitão Gonçalo, Rogério Mercedes, Júnior, então essas pessoas, Nikito, então são essas pessoas que nos dão também esse suporte a mais durante esse período, que é um período extremamente positivo para o nosso comércio e para a nossa cidade, e aí a gente precisa dar realmente devidamente uma organização para o trânsito. Agora, secretário, dentro do contexto do trabalho que vem sendo desenvolvido no dia a dia da SMTT, a gente percebe também procura saber se também há outros órgãos envolvidos, ou seja, parceiros,
para desenvolver esse trabalho? Com certeza. Eu acho que uma secretaria só, ela não vai conseguir, logicamente, que abranger e abraçar os cidadãos visitantes e a cidade da forma que merece ser tratado, que merece ter o serviço. Então, logicamente, todo mundo tem uns pontos fundamentais. A André, Secretaria de Infraestrutura, Organização e Ordenamento do Solo, muito importante para o trânsito. Verdade. Porque se ele é que dá o direito daquele estabelecimento, daquele comércio, daquele trailer ou daquele food truck utilizar algum espaço da nossa cidade, a gente precisa estar em harmonia, né? Você concorda? Porque ele pode dar essa autorização e prejudicar o trânsito. Exemplo disso, a autorização que aqueles 2 trailers têm para ficar ali em frente à Facemp, no estacionamento. Foi liberado, está liberado pela infraestrutura e teve o aval do trânsito. Por quê? Porque eles colocam o trailer no estacionamento, né? Naquele período. E aí, por que a gente liberou isso? Qual finalidade? É só vocês passarem a noite ali para ver. Lotado todos os 2. Então, estava necessitando que a população que está naquele momento ali, naquela localidade, tivesse esse apoio na infraestrutura de food truck, de alimentação, né? De alimentação. Por quê? Porque existem um grande número, isso a população precisa entender também, um grande número de estudantes flutuantes. O estudante flutuante é aquele que não mora na nossa cidade, mas todos os dias ele vem para a faculdade, ou para a Universidade Federal, né? Ou para o IFBA, ou para uma universidade particular, como a que me refiro agora, que é a Facemp. Então, é um grande número de pessoas que necessita ter um ponto de apoio para aquilo ali. Então, infraestrutura, a Guarda Municipal também, que ela consegue dar um devido ordenamento junto com a gente, com as suas rondas das viaturas. E aí vem todas as outras secretarias quando liberam algum tipo de evento. Precisa estar, logicamente, com um acordo com a gente, como cultura, SEDEMA, agricultura, qualquer movimento que eles forem fazer e utilizar a cidade, a gente precisa estar em comum acordo, mas isso é fantástico, a nossa comunicação, porque o prefeito Genival tem um sistema que a gente se fala automaticamente através de um sistema chamado UNDOC. Então, tudo que acontece, todas as secretarias são demandadas através dele, e aqui tem prazo, tem momento, tem várias circunstâncias que precisam ser seguidas, e aí é por isso que a gente está com um nível de aprovação desse governo muito grande, porque a resposta para a população, dentro das possibilidades, é dada com muita presteza e muita rapidez. Secretário, Santo Antônio, por ser tida como a capital do Recôncavo, o comércio mais barato da Bahia, evidentemente que no final de ano, Natal, final de ano, o fluxo de pessoas que viajam para Santo Antônio de Jesus, não só para passar o Natal, final de ano, mas também para efetuar compras, né? Há um trabalho voltado de conscientização, de informação para essas pessoas também? Bom você falar isso, porque você vai tocar num assunto onde o governo de Genival atuou muito bem, mas a gente deu uma ampliada agora. Com a nossa chegada à Secretaria de Trânsito e Transporte, a gente deu uma ampliada na questão de educação para o trânsito. É um colega de vocês, Paulo Sérgio, né, o nosso diretor de educação para o trânsito. Era uma pasta que existia, tinha logicamente o seu servidor, mas eu acredito que a gente precisava dar uma ampliada como nós demos. Então veio o pastor para poder ajudar Paulo. Então, e a gente tem todo o suporte administrativo também para ajudar Paulo nas questões, né? E aí tem os agentes que estão habilitados a dar esses cursos, Gilson, Eduardo. Então, a gente ampliou muito. Só para você ter uma ideia, foram mais de 60 palestras e cursos promovidos pela Diretoria de Educação para o Trânsito
né, aqui da Secretaria de Trânsito e Transporte do município. Então nós somos empresas particulares, empresas privadas, indústrias, colégios estaduais, municipais e os colégios particulares, quando assim fomos demandados e fomos solicitados. Então, dentro desse período, vai haver sim uma conscientização com panfletos educativos, sendo distribuídos pelos nossos auxiliares e pelas pessoas que fazem parte do trânsito, e estarão também em todas as outras secretarias. Agora, secretário, dentro desse contexto do trânsito, quais são, eu diria assim, as infrações, né, que têm uma atenção maior, que têm um volume maior no dia a dia, cometida pelos motoristas, motociclistas? Vamos lá, ótima pergunta. A gente tem essa parte de educação para o trânsito também, a gente também tem as análises. Quando você sair daqui, você vai levar, para que quando você publicar essa matéria, você possa publicar também esses números que eu vou te passar. Mas a colisão com vítima e sem vítima de motocicleta, ela é a maior, com um número proporcional e percentual aqui da nossa secretaria, da nossa cidade. Então, os acidentes envolvendo motociclistas, com vítima, sem vítima, aquelas quedas simples, são as maiores ocorrências que acontecem aqui. Atropelamento com motocicletas também, não só com vítima, mas atropelamento com motocicleta também. Isso se dá, esse aumento em índice, e ser o maior, na minha concepção, e já conversando com vários especialistas também, pelo alto número de vias que foram asfaltadas na nossa cidade. Né? Antigamente era em paralelo, ou era em barro, em solo virgem. E aí essas motocicletas só conseguiriam transitar numa devida velocidade. Aí o prefeito foi lá e asfaltou 300 ruas. O que aconteceu? O índice e o aumento da velocidade nessas vias foi notório, né? Mesmo as vias, quando você asfalta, não é só passar o asfalto. Você asfalta e faz a sinalização vertical e horizontal. Você está lá o quebra-mola, está lá a placa. Mas mesmo assim, ela sendo asfaltada, ela tem um aumento de velocidade percentual dentro dessa via. E o que as pessoas não se conscientizaram, muitos ainda não se conscientizaram e utilizam essas motos. Então o maior número é esse. Temos também um grande, que a gente sabe que é grande, mas não muito detectado pelo contingente de agentes de trânsito nesses mesmos locais fixos, que não pode ficar agente fixo em um local só, que é o avanço do sinal vermelho, que também traz muita preocupação para a gente em nível de atropelamento. E os demais são aquelas inconcebíveis que eu digo. Você para seu carro, você é uma pessoa forte como eu, com saúde, com a sua locomoção sem problemas nenhum, aí você passa na cidade, não tem uma vaga, e você vê ali duas vagas, dois locais vazios. Mas quando você olha, tem a placa. Um é para idoso e outro para portadores de necessidades especiais, deficientes, que tem sua locomoção comprometida. E aí está o cara que é normal, tranquilo, nesse estacionamento. Poxa, isso não é concebível. Tem aumentado muito o número dessas notificações. Acredito que no último mês ela foi, assim, o que foi mais notificado no último mês, no mês de novembro, o que a gente tem um número, foram esse tipo de infrações, porque nós fizemos uma reunião interna, junto até com o Ministério Público, com pessoas das classes que são representadas, e a gente realmente acha que é inconcebível, porque está lá, pintado no chão, a placa, e a pessoa parada sem o seu cartão, sem a sua devida autorização no painel. Tudo sinalizado direitinho, como manda o figurino. Como manda o figurino, porque na verdade nós só podemos notificar quando há sinalização, porque se não houver a sinalização, essa semana a pessoa me diz: poxa, seu Luciano, queria uma ajuda sua, tem um carro que está parado aqui na porta da minha casa há 30 dias, meu pai tem uma difícil locomoção e está atrapalhando até na hora de a gente sair para fazer o exame, que tem que parar a ambulância para poder levar.
Aí lógico, primeiro eu preciso me basear na lei. Aí eu perguntei, sim, minha amiga, e tem placa de proibido estacionar nesse local? Não. Ele está parado na garagem da sua casa? Não. Então ele não está cometendo irregularidade alguma. Agora, existe um dispositivo na lei que eu vou acionar, que é um veículo há mais de 30 dias parado no mesmo lugar. A gente precisa acionar até por segurança pública. Se torna suspeito. Se torna suspeito. Aí a gente vai lá e bota um informativo no para-brisa, dando 5 dias para explicação, remoção, deixando o nosso número, o nosso nome, tudo direitinho. E aí nós temos conseguido resolver. Esse problema chegou para mim ontem, eu estou dando exemplo agora, hoje, nessa terça-feira, dia 16, não é isso? Nós estamos concedendo aqui agora pela manhã essa entrevista. No dia 15 eu fui consultado, hoje foi resolvido. O agente Gilson foi lá, procurou nas casas vizinhas, aí achou um vizinho, viu, informou já a pessoa e a pessoa já está retirando. Então, é bom, é prazeroso, né, a gente trabalhar nesse nível de conscientização, entender que a nossa função é muito importante para o cidadão, para a mobilidade urbana e para a vida do cidadão no dia a dia. Infelizmente, temos em 2015, só para enfatizar isso, que é muito importante para o seu ouvinte aí, muito importante, essa informação é importantíssima. Em 2015, quando eu deixei de ser secretário, que eu estive nessa pasta aqui em 2015, 2013 a 2015, quando eu deixei de ser secretário, existiam 48 mil veículos registrados em Santo Antônio de Jesus. Quando eu retornei agora, em 2025, existiu o dobro de veículos registrados em Santo Antônio, fora os flutuantes. O que são os flutuantes? Aqueles veículos que o morador daqui, o cidadão de Santo Antônio, comprou, mas não comprou aqui. Comprou em Salvador. E ele tem endereço lá em Salvador. Aí ele emplacou o carro dele lá. Mas o carro dele não vive lá. O carro dele vive aqui. Realmente. Sabe quantos veículos nós temos? Assim, com a média. A gente tem uma média de quantos veículos existem desses aqui em Santo Antônio de Jesus? Mais de 10% da frota. Então, dão mais de 1.000 veículos. Entendeu? Se eu tinha 48, hoje eu tenho 100 mil veículos registrados. Numa cidade, quantos anos depois? 2015 para 2025. 10 anos depois. Eu retorno a essa secretaria, 10 anos depois. Mas o que é que eu digo? A nossa mobilidade urbana, a nossa cidade, quando foi projetada, nós não conseguimos, quando foi se projetada, como todas as outras, logicamente, ela não foi projetada igual a Brasília, planejada, é uma cidade que nasceu planejada, esperando o crescimento. Mesmo assim, ainda há as favelas, ainda há os gargalos. Teve tudo que veio, logicamente. Mas, mesmo pensando dessa forma, a gente precisa pensar na frente. E a cidade continua, eu lhe pergunto, depois desses 10 anos, que dobrou a frota, quais foram as vias que dobraram? A gente tem as mesmas vias há 50 anos. A gente não tem um viaduto, a gente não tem uma passarela dentro da cidade, a gente não tem, até porque a nossa cidade ela é muito engessada. O centro da nossa cidade é muito engessado. A gente já teve várias conversas com diretores, com pessoas, sumidades aí em mobilidade urbana, e logicamente quando vem na cidade de Santo Antônio, não há como melhorar, lógico que vai haver. Nós estamos fazendo o plano de mobilidade urbana da cidade, vamos concluir ele. Mas o que acontece é que todo mundo diz a mesma coisa. Realmente o nosso centro ele é muito engessado. A gente, como é para poder aqui alargar uma via dessa, a gente tem que desapropriar. Como é que você consegue desapropriar vários lotes, comércios prontos, estabelecimentos no centro da cidade? Não tem como. São bilhões. Por quê? Quanto é que vale hoje esses prédios no centro da cidade? Né? E se o senhor me permite, secretário, eu vou além, porque a gente está falando, o senhor está falando aí da frota específica da cidade. Fora flutuante. Porque quando a gente fala da frota que vem
para SAGE, né? Vem e retorna, né? Pessoal que vem fazer negócio, vem fazer compras, visitava familiares, quer dizer, aí fica algo assim, que eu diria, fora do normal, Fora né? do normal. Fora do normal e da capacidade da cidade. A capacidade de organização da nossa cidade, ela é muito criticada, mas ela é uma das melhores, porque a gente vive estado crítico todos os dias. A gente vive estado crítico todos os dias e o nosso trânsito, logicamente, que aí as pessoas me perguntam, naqueles horários de 7h30, de 7 horas até 8, de 6 horas até 7, que são aqueles horários de pico. Aí o professor, você já pensou em ter uma solução? Já, claro. A solução é a gente na rua, os semáforos funcionando, as sinalizações todas à vistas, pintura de faixas, pintura de quebra-mola, tudo organizado e os agentes na rua. Agora, não adianta, vai engarrafar. Por quê? Porque tem uma via, deixa eu lhe dar um exemplo, a via ali da Lojas Americanas, onde liga a prefeitura ao Cicino, a Praça Renato Machado. Aquela via tem capacidade de passar, vamos dar um exemplo assim para ficar prático, 1.000 veículos por hora. Aí está passando nesses horários de pico mais do que o dobro, está passando 2.300, 2.500, está passando mais do que o dobro. Como é que não vai engarrafar? Se você tem capacidade de passar 1.000, e aí dentro daquele horário que pode passar 1.000, está passando 2.000, como é que não engarrafa? Qual é a capital que você foi? Eu sei que você é rodado, já rodou muitas capitais, muitas cidades aqui, você conhece o Recôncavo, você conhece o Baixo Sul. Qual é a cidade do porte nosso que você vai e não engarrafa? Você chega em Valença, tem Nazaré, Valença. Você chega em Valença, que é uma cidade próximo da gente em população, uma cidade, vamos dizer assim, chega ali, para entrar naquela cidade, é um caos. É muito difícil. Aqui em Santo Antônio não, porque a gente tem entrada da cidade larga, a gente tem 2 entradas. Agora, é isso que eu quero dizer. Nesses horários de pico, não é impossível. Não tem como não engarrafar. Só se criar uma outra via. Aí tudo bem. Mas fora isso, nós vamos conviver com isso. Agora conviver com isso com ordenamento, com organização. É isso que eu digo. Para finalizarmos aqui, eu gostaria também de deixar uma observação, que eu sempre faço e às vezes eu fico estarrecido. Às vezes o condutor do veículo vem ali a Praça Félix Gaspar, seguindo a Renato Machado, ele vai para sentido Codical, ao invés de ele já pegar a mão esquerda para chegar ali e virar a Codical, né? Ele pega a direita como se fosse sentido a Louisiana. Na hora que o semáforo abre, ele começa a dar sinal querendo ir do lado esquerdo para o lado esquerdo, sentido a Codical, a Avenida Barros de Almeida. Quer dizer, aí você atrapalha todo o andamento do trânsito fluir normal. E aí atrapalha, evidentemente, pessoas que poderiam passar X veículos, às vezes há uma redução só por causa de um motorista que deixa a desejar, porque ele teria que vir pela mão dele já, era só dar certo e entrar. Parabéns pela sua pontuação. Na troca agora dos semáforos, que nós já estamos dando andamento a um processo para que a gente consiga comprar ou locar esses conjuntos de semáforos para trocarmos toda a cidade. Naquele ponto, ali existe um semáforo, não existe? Existe. Então, o semáforo ali vai ser aquele semáforo duplo, aquele que tem ali em Nazaré, ali próximo ao posto. Não tem um semáforo duplo quando você está vindo sentido Santo Antônio? Tem um que você fica do lado, que você vai convergir à esquerda para poder ir sentido Valença, né? E o outro que está lhe dando sentido que você segue direto. É o que vai ser instalado ali. Ele vai ter, ou seja, eles vão abrir de forma igual,
no mesmo momento, logicamente, mas a gente já vai dar o ordenamento. Quem estiver na fila da esquerda, fique na fila da esquerda obrigatoriamente para sentido Barros e Almeida. Quem estiver na mão do lado direito, seguir direto, né? Sentido Juraci. Então, são essas pontuações que a gente vai precisar trazer com esse novo aparelho, com essa nova tecnologia, que são os conjuntos semafóricos, mas logicamente que isso aí parte principalmente e prioritariamente da educação desse condutor. Esse condutor é mal educado, ele quis dar um jeitinho. Sabe o que é que afeta esse jeitinho que ele deu no resultado final dele de chegada em algum ponto? Às vezes nenhum. E se adiantar alguma coisa, adianta segundos. Como pode causar também acidente. Um acidente em milésimos de segundo. Então, a gente tem essa problemática muito grande, que é a falta de educação, muitas vezes, do condutor, do motociclista, né, do caminhoneiro, do pedestre. Do pedestre, exatamente. Então, cada um tem a sua fatia de responsabilidade, e se todo mundo, para finalizar, tiver uma consciência, pensar no próximo e evitar um acidente por questões de segundos que você chegue a mais ou a menos no local onde você vai chegar, você vai estar salvando vidas e ajudando a cidade e ajudando o próximo. Secretário, para finalizarmos, sua mensagem aí, não só para o povo de Santo Antônio de Jesus, mas para toda a região, em especial Natal, espírito natalino, que o senhor sinta-se à vontade para deixar sua mensagem. Vamos lá. Primeiro, agradecer a você, velho. Obrigado por ter vindo aqui ao site Folha de Notícias. Obrigado a todos vocês que acompanham. Nós acompanhamos também. É um site que, como eu disse, leva informação, e a informação fidedigna, verdadeira, real, ouvindo sempre os dois lados da notícia, né? E publicando o que eles já filtraram e tem certeza que não está prejudicando o próximo. Então é por isso que tem todo o nosso respeito como secretário, como político, né? E o respeito como a fala do grupo também, do nosso grupo político, representando o nosso grupo político também, o prefeito Genival. Então a gente já agradece a você pelo trabalho que você faz aqui na cidade, que é muito importante para a gente, mas principalmente para a população. E dizer a todo santo-antoniense e todos que nos ouvem aqui de outras cidades, da região do Recôncavo, do Baixo Sul, que eu sei que seu site chega, que o Folha de Notícias chega. Então, desejar de todo o coração, do fundo do coração, um Feliz Natal, um Natal de amor, de carinho. Se reúna com sua família, se não conseguir se reunir com todos, mas se esforce para poder estar com o maior número de pessoas, porque a vida é um sopro, passa muito rápido. Então, se reúnam, se abracem, confraternizem mesmo. Se for uma família que não seja cristã, que seja católica, de qualquer religião, que vocês tenham amor, respeite a religião do próximo, respeite a vida, né? Porque todos nós somos filhos de Deus. E essa mensagem que eu quero deixar do Natal, que é a mensagem de amor, de confraternizar, mas mais do que nunca de respeitar, né, a identidade própria de cada um cidadão. E um ano novo de paz, de amor, de carinho, que 2026 seja um ano de muitas realizações. É um ano que eu aguardo muito, porque eu acho que a gente vai trazer muita modernidade para a nossa cidade, né, com a troca dos conjuntos semafóricos, com toda a revolução digital que nós vamos implantar aqui em Santo Antônio também. Então, desejar a vocês amor, carinho, paz e um ano novo de muitas realizações, né? E pedindo a Deus que nos abençoe e que traga e nos dê um 2026 com muito mais tranquilidade, amor e respeito ao próximo do que como foi em 2025. Secretário, a gente aqui agradece, o nosso muito obrigado, que o senhor continue com esse trabalho incansável, com respeito ao cidadão, com respeito à cidade, à sociedade, né? Sabemos do seu compromisso e sabemos também do seu comprometimento em melhorar cada vez mais o trânsito em nossa cidade, fazendo o trabalho que vem sendo desenvolvido em vários eventos de grande porte. A SMTT se fez presente
organizou o trânsito, realmente é uma dor de cabeça. Quem está de fora acha que é fácil, é normal, mas quem está dentro, ali vivenciando em loco, tentando realmente resolver os gargalos, né, do trânsito em Santo Antônio, sabe na pele como é difícil administrar o trânsito em Santo Antônio, como eu coloquei, a capital do Recôncavo, né? Além de ser a capital do Recôncavo, o comércio mais barato da Bahia. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para toda a equipe que faz a SMTT em Santo Antônio de Jesus e que zela pelo trânsito e pelo cidadão santo antoniense. Valeu, obrigado a você e estamos à disposição.